Essa provável seja a quinta ou sexta vez que eu tento gravar esse vídeo. E eu decidi que se eu for esperar que os barulhos externos não aconteçam, eu vou acabar não gravando esse vídeo. Então eu vou pedir acima de tudo a paciência de vocês, porque sim, pode ter barulhos externos, até porque eu estou gravando de uma sexta para um sábado. Então, paciência, e a gente precisa conversar bastante nesse vídeo. Esse vídeo talvez seja um vídeo longo, mas de extrema importância para todos vocês, ok? Então vamos para aí. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal TRP. E provavelmente em algum momento eu vá fazer cortes, porque eu preciso trazer alguns comentários, mas eu preciso conversar com vocês. Então, antes da gente começar esse vídeo, eu já pedi a compreensão com relação a barulhos externos. Acredito que o microfone está muito melhor do que os vídeos anteriores, mas eu peço a você que se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sino e, obviamente, compartilhe com o máximo de pessoas. Levando em conta que esse vídeo ele é destinado a todos aqui do canal TRP que me seguem no YouTube e provavelmente também em outras redes sociais, certo? Então, já deu seu like, já compartilhou, já se inscreveu e ativou o sino? Beleza, então vamos lá para o tema desse vídeo. Esse vídeo, pessoal, é um vídeo que em mais de 3 anos produzindo conteúdos constantemente aqui para o canal, eu nunca imaginei que fosse necessário. Porque sempre quando eu começo os meus vídeos, pelo menos aí 90% dos vídeos, eu sempre digo que não sou o dono da única e exclusiva verdade e que todos os meus vídeos trazem sempre a minha vivência e, obviamente, eu professo o que eu pratico, sem trazer a questão de fundamentos. Mas volta e meia, existem alguns comentários que surgem e que é preciso a gente fazer um vídeo com essa abordagem, até para que não haja essa repetição de explicação. Eu acredito, inclusive, que esse vídeo ele fique não só como algo benéfico para vocês que estão me seguindo, mas até como um arquivo que eu possa utilizar quando algum comentário surgir, como eu vou trazer a vocês, certo? Bom, vamos voltar lá desde o início, aquela história que eu sempre repito. Eu comecei com um grupo em 2014, 2013 de WhatsApp e o WhatsApp ele tinha uma limitação de pessoas. E esse grupo se estendeu por 3 grupos de 99 pessoas. O nome do grupo era Lady Kimbanda e em um dado momento, de tanto eu repetir aquelas perguntas bases, né? Quem é maioral, né? Quem é Exu, quem é Pombagira, o que é Kimbanda, eu decidi montar um canal aqui no YouTube e migrar não só essas dúvidas, mas principalmente aquelas pessoas que estavam ali conosco, para que elas pudessem nos acompanhar. Infelizmente, no ano de 2015, 2016, não aconteceu isso. Muitas pessoas acabaram saindo do grupo, porque a gente encerrou esses grupos, e não deram continuidade aqui no canal TRP no YouTube. Alguns me seguem desde essa época e até mesmo um pouquinho antes, porque o canal ele já existia, só que eu não produzia conteúdos. Depois eu passei uma fase meio que em off, porque eu tive uma decepção, porque muitas pessoas participavam, interagiam ali no WhatsApp, mas quando a gente veio para o YouTube por uma questão de comodismo, as pessoas não quiseram participar. E esse canal ele ficou em off quase que 3 anos. Somente aí em 2019 eu decidi de fato de que a gente iria dar prosseguimento ao canal, independente de qualquer situação, e que eu iria expor muitas vezes a nossa base, porque sim, o YouTube ele sempre foi uma vitrine, não só de divulgação,
mas muitas vezes da gente ali passar um certo conhecimento para vocês, mesmo que básico, mas que seja somativo. E assim ocorreu. Nosso canal acabou atingindo aí mais de 1.000 inscritos em menos de um ano e a gente acabou sendo monetizado e hoje a gente dá prosseguimento. Para quem me acompanha também sabe que no ano de 2021 para 2022 a gente passou aí por uma tragédia de ordem natural. Então o templo ele passou por isso e eu não produzi muito conteúdo, tanto 2022 como ali finalzinho de 2021. E a gente está voltando aos poucos e eu tento sempre trazer com assiduidade sempre conteúdos. Então, se eu faço, por exemplo, um Reels lá no Instagram, eu acabo trazendo aqui para o YouTube como Shorts. Lógico que muitas perguntas são perguntas que já foram respondidas em vídeos, mas que ainda assim vale a pena, porque são respostas curtas e que eu tenho certeza que muita gente não teve ainda acesso. Então eu sempre trago isso. Porém, com essa questão dos shorts e também os vídeos e lives, novos inscritos chegam e a grande maioria dos novos inscritos, eles não pegam vídeos antigos para assistir e acabam não tendo essa questão de contexto. Claro que a gente precisa levar em conta que, se tratando disso, a gente vai tocar sempre em alguns assuntos lá do passado, não só para dar uma refrescada, mas até mesmo para trazer de uma forma muito mais moderna, em áudio, em vídeo. Afinal de contas, quando eu comecei, e cabe muito esse relato aqui, quando eu comecei no YouTube, eu gravava com um pau de selfie, olhando para a câmera do celular, e eu me achava na verdade um completo idiota, porque eu gravava sozinho, e muitas vezes eu tinha que gravar 15, 20 vezes para produzir um vídeo, e era tudo muito precário. Hoje não, hoje a gente tem ring light, hoje a gente tem uma câmera melhor, a gente tem um bom microfone, então tudo isso faz com que melhore a qualidade e até por isso, às vezes, um conteúdo ou outro ele vem a se repetir. Não só para que novos inscritos tenham acesso, mas para que a gente sempre melhore o nosso conteúdo. Porém, para que esse tema não fique um tema muito denso do que a gente vai falar, eu queria abrir, né, esse momento aqui para brincar até com vocês e dizer que no YouTube, durante esses anos, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi, por exemplo, que inscritos não são todos iguais. A gente tem uma variedade que inclusive eu vou ler para vocês, eu fiz aqui meio que uma pauta para que a gente pudesse seguir, e eu acho bastante interessante isso, né? Porque a gente não tem somente um tipo de inscrito. A gente tem o inscrito, mas a gente tem aquelas subclasses ali que vai dar esse direcionamento de quem é o nosso inscrito. Então, por exemplo, a gente vai ter, né, eu anotei aqui, a gente vai ter, por exemplo, o inscrito fã. O inscrito fã é aquele que defende o produtor de conteúdo, seja eu ou qualquer outro produtor de conteúdo, independente da situação, você estando certo ou errado, você falando ou não, muitas vezes o que está dentro de um fundamento, aquele fã ele sempre vai lhe defender, né? Isso é bastante engraçado. A gente tem, por exemplo, o que eu chamo de ali e aqui, que é aquele tipo de inscrito que ele está no seu canal, ele te aplaude, bate palmas, diz que você é maravilhoso, diz que belo conteúdo, e ele vai para outro canal que fala totalmente diferente de você, e ele também vai aplaudir, dizer que é um excelente conteúdo, maravilhoso conteúdo, que conteúdo esplêndido, né? A gente tem também um outro tipo de inscrito, né? Que é aquele chato, é um inscrito chato, é aquele que cobra, porque não está tendo vídeo, né? Nossa, você fez o vídeo, mas o áudio ficou baixo, né? Ou seja, aquele bem cri-cri, aquele que quer realmente a nossa perfeição, mas que acaba sendo um pouquinho, sabe, pesando um pouquinho na balança. A gente tem, por exemplo, um inscrito perdido, que é aquele que pede para a gente falar sobre um determinado assunto, a gente produz o conteúdo, deixa essa resposta, e meses depois ele procura novamente, mas você não falou sobre tal tema. E aí a gente tem que pegar o link,
colocar como resposta, eu fiz sim. Você me pediu e eu fiz, né? A gente tem o patrão free. Eu chamo de patrão free. Por que patrão free? Não é padrão, é patrão. Porque ele não participa de nada, ele não contribui, ele não dá superchat, ele não participa muitas vezes do clube de canais, mas ele cobra muito conteúdo. Ele quer sempre a resposta de imediato, ele quer que você esteja disponível, ele não entende que por trás da câmera que eu estou falando agora, existe um sacerdote, existe um pai de família, existe um filho, né? Existe um cara que possui uma família e que ele tem outras coisas a fazer muitas vezes e que não dá tempo, né? A gente tem, por exemplo, um inscrito, né, que eu brinco bastante, que é um inscrito amigo. Esse é aquele inscrito que topa tudo. Se a gente lançar uma promoção, se a gente de repente, sei lá, lançar o clube de canais, ele sempre está fazendo doação no Superchat. Então, esse é o amigo que quer que a gente cresça, né? Ele acompanha outros canais, mas também acompanha o nosso e contribui sempre que possível, de uma forma ou de outra. Às vezes nem contribuindo com valores, mas ele tem aquele carinho de compartilhar, muitas vezes, o link de um vídeo no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Story. Então, esse é um inscrito amigo. A gente tem, muitas vezes, o inscrito que eu chamo de inscrito Libra ou balança. Porque é aquele inscrito que ele vem de outros canais e ele sempre quer fazer equiparações. Porque o fulano disse isso e você está dizendo aquilo. E para a gente continuar, para não ficar tão pesado esse tema, eu sempre digo uma coisa para todo mundo aqui. O meu canal, ele é um espaço nosso. O meu canal também é de vocês. Mas a gente precisa lembrar que esse canal, ele tem um nome, Canal TRP. Esse canal, ele é apresentado por mim. Aqui é onde eu exponho muitas vezes até minhas indignações, muitas vezes respondo alguma dúvida de vocês, trago temas que vocês me pedem, mas sempre, por ser um canal nosso e por ser um canal meu, eu sempre vou fazer abordagem mediante ao meu conhecimento, a minha prática e a minha vivência. Dentro desse canal, o canal TRP, a gente ficou aí basicamente todos esses anos falando meio que 90% sobre Quimbanda. Porque é um tema que vocês me pedem. Porque é um tema que muita gente tem dúvida. Dentro do templo, a gente não pratica somente Quimbanda. A gente pratica a magia do caos, a gente pratica a Quimbanda, a magia cigana, magia cerimonial. E claro, também tem essa base luciferiana aí do luciferianismo. Então, eu sempre trago conteúdos diversos, mas 90% é Quimbanda. E isso eu não tenho como negar, dizer, não, 90% é Quimbanda. E quando eu falo disso, independente de falar mais de Quimbanda ou não, eu entendo que todo canal, quem apresenta, quem é o dono, sempre vai falar mediante a sua verdade. Veja, eu tenho a humildade de muitas vezes trazer para vocês um vídeo e dizer no início: eu não sou o dono da única e exclusiva verdade. O canal TRP, eu trago a minha vivência e o que eu professo dentro das minhas práticas. Eu sempre falo isso. E quando eu falo isso, eu não quero em momento algum ser o cara que faz aí o papel da boa camaradagem ou do bom samaritano. Não. Eu estou fazendo isso, eu faço isso para que as pessoas compreendam que, assim como elas querem respeito, eu exijo respeito dentro do meu canal. Tá, por que você está falando isso? Porque nós não precisamos ser tolerados.
eu não preciso de tolerância. O que eu quero, não só preciso, mas o que eu quero é respeito. Eu respeito canais aí que falam coisas que para mim, sabe, são coisas absurdas. Mas eu muitas vezes não acompanho. Eu muitas vezes sequer faço um comentário. Porque eu acredito que quando eu faço um comentário e que esse comentário, né, ele é um comentário indo de encontro ao canal, eu posso sim ter aí talvez uma resposta não tão legal. Claro, a educação cabe a todo mundo e todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu sou educado com todos. A gente tem aí os inscritos tóxicos, né? Que são aqueles que entram somente para criticar. Você fala A, ele já fala, você está falando A porque você está errado, né? Tem inclusive até cristãos aí que muitas vezes comentam, você vai para o inferno. E essas pessoas que são tóxicas, a gente simplesmente apaga do canal e já era. Mas tem alguns comentários que são válidos e que muitas vezes eu trago sem botar, sem expor a pessoa, porque eu vejo que isso é somatório a todos nós. Eu penso que a diversidade que nós temos dentro do culto, ela muitas vezes afasta nós, ela nos afasta. Mas eu vejo que essa multiplicidade ela é importante. Por quê? Porque às vezes você que me segue não concorda com algo que eu venho aqui falar e expor. E você tem total liberdade de ir para um outro canal e concordar com uma outra pessoa. Eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Eu até prefiro que seja dessa forma, que a gente tenha essa multiplicidade, do que a gente ter pessoas indo para aquela massiva e esmagadora religião que muitas vezes nos perseguem e nos projetam aí seus preconceitos. Sim, eu estou falando dos cristitas, dos cristãos. Eu até prefiro. Mas até mesmo eles, cristãos, evangélicos, eles possuem suas vertentes. Até mesmo eles, cristãos, muitas vezes divergem por conta de suas vertentes. E isso não seria diferente da quimbanda. Eu inclusive acredito que o ideal é que cada um toque sua quimbanda, cada um professe sua quimbanda e que a gente viva dentro dessa harmonia. Então, eu vou trazer alguns comentários para que eu possa, assim, responder. E não vou tocar em nome de pessoas, não vou expor pessoas, porque a ideia não é essa, a ideia é um bate-papo. E ao final eu quero que você entenda que esse espaço é um espaço que eu professo o que eu tenho como culto e não o que o outro acha ou como o outro acha. Esse espaço é meu. Esse espaço não é de outros. Vocês são bem-vindos. Comentários, mesmo que divergentes dos meus, são bem-vindos. Com respeito, com educação, com uma lógica, são bem-vindos. Eu preciso também lembrar que no meu canal eu sofri um hate no início de evangélicos e por conta disso eu acabei deixando os comentários, todos os comentários, como moderados. Ou seja, quando você comenta alguma coisa em um vídeo meu, ele vai para um inbox privado que somente eu consigo visualizar e eu vou decidir se libero e respondo ou se eu apago. Então muitas vezes, preciso dizer isso, os comentários eles não ficam públicos em primeiro momento. Como o meu canal é um canal pequeno, dá para moderar ainda, ou seja, eu acabo moderando todos os comentários. Pô, Tata, então algum comentário que seja divergente da sua linha de pensamento, você não libera? Muito pelo contrário. Muitas vezes eu libero, produzo um vídeo como esse, coloco o link de forma respeitosa e dizendo irmão ou irmã, amigo, amiga, inscrito ou inscrita, seguidor ou seguidora,
eu fiz um vídeo para que a gente pudesse abordar sobre isso. Porque eu entendo que muitas vezes digitando possa transparecer uma certa frieza, porque a gente não bota a questão muitas vezes da conotação, do emocional. Então, por isso que eu já peço que entenda que esse vídeo que eu estou produzindo nessa madrugada, eu estou tendo todo o carinho e o cuidado para que não seja algo grosseiro, nem que transpareça que eu estou colocando o meu ego à frente. Lembrando que o ego ele é importante para nos defender, mas eu entendo que o ego ele deve cavalgar sobre a humildade, e é assim que esse vídeo vai seguir, ok? Bom, falamos sobre moderação, falamos sobre essa questão de espaço, falamos sobre a questão de divergências aí de vertentes, e eu vou trazer alguns comentários. Lógico, eu não vou parar aqui a tela, eu vou ler, né? Eu estou aqui com os comentários, não vou expor quem é a pessoa, mas a pessoa colocou um comentário em um vídeo meu, onde ela disse a seguinte mensagem: desculpe, mas eu discordo, mesmo porque todo e qualquer trabalho espiritual se trata de uma magia, na qual é direcionada a alguém distante. O espírito não vai até o seu destino para essa demanda seja concretizada? Então, uma iniciação à distância funciona da mesma forma. Então, todo e qualquer trabalho espiritual de demanda teria que fazer o alvo até o assentamento, porque precisaria da energia da vítima. Então, se uma iniciação à distância não funciona, uma demanda espiritual também não funcionaria. Desculpe, mas seu entendimento não tem coerência. Tem sim, meu irmão. Vamos lá. Quando nós falamos de um processo de um feitiço, a gente deve levar em conta que esse feitiço deve-se ter um link, nome, foto, enfim. Isso vai variar de cada feiticeiro, de cada quimbanda. Então tem que haver um link, isso é fato. Porém, para contextualizar, para que todo mundo entenda, isso foi um vídeo, um shorts, onde eu falei sobre a questão de iniciação à distância, que eu particularmente não concordo. Um feitiço é um pool energético, ou seja, um aglomerado energético que você lança. A quimbanda, ela, além de ser uma religião, ela é um sistema mágico. Então, é uma religião / sistema mágico. E ela tem como tradicionalidade, ou seja, como tradição, a oralidade. Porém, num processo de iniciação, até mesmo a feitura do assentamento requer a energia daquele iniciado. Bom, pelo menos deveria ser dessa forma. A gente está falando de um culto religioso / sistema mágico, que é iniciático. Se algumas pessoas concordam que através de uma chamada de Google Meet ou Skype, elas possam realizar as suas iniciações, é uma questão pessoal de cada um. Porém, eu, Tata Leonardo, não concordo. Eu acredito que uma iniciação ele é um processo de morte e renascimento. Então a pessoa ela tem que passar inclusive por um processo de esquecer as coisas do mundo, para que ela possa morrer e renascer dentro do culto. Dessa forma, sendo um processo iniciático, fazer uma chamada de vídeo não vai deixar aquele pretenso iniciado, aquele futuro iniciado, focado de fato. Ah, mas ele pode se abster da rua, se abster do trabalho e fazer sua chamada de vídeo. Ok, cada um pensa de uma forma. O que eu digo é que eu não concordo. Em dias atuais, pessoal, pessoas vendem apostilas como assentar seu egum, como assentar seu exu, como assentar sua pombagira, qual a frente para fazer para sua pombagira, qual a frente fazer para seu exu. Veja, em dias atuais, pessoas pensam e projetam muitas vezes
como se fosse um curso folheado, livros, apostilas, e vendem. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que a pessoa ela tem que ir até o templo, sim, já é um sacrifício, e automaticamente ela tem que ficar fora do nosso mundo profano por um período para que ela possa ser assim preparada, não só de fundamentos dentro de uma questão chamada cosmogonia, mas principalmente para que ela possa retirar suas dúvidas e assim ser preparada energeticamente. Tata, você está falando isso, mas e o reiki? Excelente comparação, se assim alguém fizer. Quando nós falamos de reiki, a gente não está falando de um culto iniciático. A gente está falando de um sistema de energia. Eu sou mestre reiki nível 3A. Então, um reiki, ele pode ser feito à distância porque é enviado aquela energia aonde a pessoa recebe a sintonização. Perfeito. Kimbanda não é reiki. Kimbanda, mais uma vez eu vou dizer, Kimbanda é um processo iniciático. Se pessoas fazem de forma diferente, a mim não me cabe julgar. Porém, eu não posso deixar de falar como eu acredito. Pessoas me perguntam, Tata, é possível se iniciar à distância pela Kimbanda? Não. Ela perguntou a mim, e dentro da minha tradição eu não faço dessa forma. Eu não vendo, por exemplo, a apostila de como você assentar um egum e colocar um capataz. Eu não falo como você... Por exemplo, muita gente reclama e diz assim, porque hoje as pessoas estão fazendo assentamentos de Exu, todos repetidos, parecendo que é algo padrão. Mas existem algumas quimbandas que ensinam que você vai riscar, por exemplo, uma letra hebraica ali embaixo da imagem, nas costas da imagem, em um outro lado, 4 letras hebraicas. E que ali seria ancorado, é feito uma firmeza daquele Exu. Para mim não tem fundamento algum. Primeiro porque letras hebraicas estaria ligado ao judaísmo, né, ao povo hebreu, e a um culto abrâmico, que para mim não tem liga com a Kimbanda. Mas algumas pessoas fazem assim, dizem que funciona e está tudo bem. Pessoas fazem suas iniciações via Skype, via Google Meet e recebem os seus assentamentos desmontados via correio, com facas cortadas enviadas via correio. Isso é um problema de cada um. Porém, eu preciso lembrar, esse espaço, o canal TRP e todas as redes sociais, eu vou professar o que eu tenho como verdade e não a verdade alheia. Então a gente precisa organizar isso. Continuando, a gente teve outros comentários que seguem dizendo o seguinte. Vamos lá. Irmão, vou lhe fazer uma pergunta. Como o irmão faz e quais elementos o irmão usaria para enviar uma demanda espiritual em alguém distante? Das mais diversas formas. Por isso que o oráculo é recomendado. Isso vai ter uma variante gigantesca de pessoa para pessoa. E como esse espírito reconheceria a vítima desse ataque para que essa demanda tenha resultado positivo? Então, diante dessa resposta, aí está o segredo de uma iniciação à distância. Ele botou vá à distância. Ou eu estou errado? Mais uma vez. Uma iniciação é um processo iniciático. Não é você fazer um fetiche e enviar para uma pessoa. Ainda assim, o fetiche ele vai ter foto, muitas vezes nome, data de nascimento, etc. Isso é um feitiço. O que nós estamos falando é que não é nem necessário tudo isso. Muitas vezes, somente em pensar na pessoa e fazer um ato de feitiço, você vai obter o resultado. O que a gente está falando aqui é de um processo iniciático. Você está comparando um processo iniciático, que é algo extremamente sério. A iniciação é algo único. Um feitiço, ele pode ser feito de diversas formas para a mesma pessoa para atingir o mesmo objetivo. Mas um processo de iniciação é algo único. Não existe desiniciar.
A iniciação ela é única. Então, você está comparando um feitiço com um processo de iniciação. São coisas totalmente diferentes. É a mesma coisa da pessoa comparar o envio de reiki, a sintonização do reiki, com uma iniciação de quimbanda. Bom, até mesmo, porque algumas pessoas vão dizer, mas tem muitas quimbandas que tem a questão de magia universal ou magia cerimonial. Bom, até mesmo dentro da magia universal, que na verdade esse é um termo dado para dar uma nova roupagem, dar somente uma nova roupagem. Quando nós falamos de magia universal, está se falando de uma magia cerimonial, está se falando de um tipo de ritualística que não é da quimbanda. A quimbanda é feitiçaria, que vem do termo fetiche, construir algo que represente aquilo que você quer realizar. Então, dentro da magia cerimonial, até mesmo magia cerimonial, existem vertentes que dizem que uma iniciação ela tem que ser presencial. Muitas ordens de magia, principalmente as mais antigas e tradicionalistas, não acreditam em iniciação à distância. Elas sempre dizem que é requerido daquela pessoa, requer que aquela pessoa que vai ser iniciada, que ela vá até o local, até um templo, para que ela possa passar por uma iniciação. E quando nós vamos perguntar sobre isso, que é uma coisa que também vale para a quimbanda, um processo de iniciação, ele tem que ocorrer com a máxima segurança. Então, a casa do José, do Mariano, do João, não tem uma estrutura espiritual de proteção como um templo. Ok, você vai realizar à distância uma iniciação, mas e se acontecer algum contratempo? Se alguma coisa der errada? O sacerdote vai verificar pelo oráculo, através do Skype, através do Google Meet? O que é mais seguro? Uma iniciação dentro de um templo regimentado que tem uma estrutura espiritual? Ou o José, que sequer sabe o que é um banho de ervas, que sequer sabe o que é muitas vezes que vai ser realizado e que não tem uma estrutura espiritual? Então, comparar um feitiço com uma iniciação, para mim é um absurdo. Uma outra coisa que a gente deve levar em conta, até mesmo pessoas que vão realizar os seus feitiços aí, porque existem muitos canais que ensinam feitiços, simpatias e outras ritualísticas, muitas vezes dá errado demais. E isso se deve pela preparação do ambiente que não houve. Mas, Tatá, meu irmão, é passado uma preparação. Mas qual é a autoridade espiritual que essa pessoa que irá fazer essa preparação dentro da sua casa, que é profana, ela tem? Zero. Então, eu não acredito. Inclusive, muitas quimbandas, e a gente não está aqui falando nomes de quimbandas, eu quero deixar isso muito bem claro. Mais uma vez, eu não estou levando para o lado pessoal, eu quero deixar isso muito bem claro aqui, porque se alguém levar para o lado pessoal, é uma questão particular de cada um. Mas muitas quimbandas, quando você procurava lá em 2015, 2014, e eu falo isso porque em 2015 eu lancei um livro chamado Quimbanda, o Culto Ancestral. Esse livro está retido, porque eu tenho que fazer uma reedição nele. A gente está trabalhando em cima disso. Na verdade, é uma trilogia, são 3 livros. Quimbanda, o Culto Ancestral, volume 1, 2 e 3. E eu procurei muitas quimbandas na tentativa de catalogar. Essa pesquisa me rendeu a conhecer mais de 20 tradições, mais de 22 tradições de quimbanda em nosso país. Somente em nosso país, Brasil. Quimbandas que eu sequer tinha ouvido falar, mas que a partir daquele momento eu passei a conhecer. E muitas dessas quimbandas tão modernas, vou botar dessa forma, muitas dessas quimbandas é explicado que ela existe como um regimentar para quem já é iniciado em outras quimbandas. Ou seja, você era iniciado em uma quimbanda Y,
passou para a quimbanda M, botar assim, não se deu bem em ambas, e você vai lá e procura essa quimbanda para absorver esses fundamentos. Ou seja, você já tem uma autoridade espiritual, querendo ou não, você já passou por um processo de iniciação em outras quimbandas. Hoje, com o tempo, com versões sendo atualizadas de PDFs e as tradições sendo modificadas à medida de que pede o cliente, hoje já é feito iniciações através de chamada de vídeo. Mas em 2015, 2014, eu conheci algumas quimbandas, tive acesso, comprei material de algumas quimbandas, me foi feito valores um pouco mais em conta do que era anunciado, e o que me foi dito é: essa quimbanda, a minha quimbanda, é uma quimbanda para quem já é quimbanda e que não se adequou a outras e quer ter seu caminho solo. Hoje, há toda uma estruturação e uma modificação. Então, isso é real. O que eu estou falando aqui não é uma coisa que talvez exista. Eu estou falando de algo que de fato foi me apresentado no ano de 2014, 2013, 2015, sendo dessa forma. E que hoje eu vejo essas quimbandas totalmente modificadas com outro papo. Bom, vamos lá. Aí ele colocou um outro comentário. Desculpe, mas eu discordo mesmo, porque todo e qualquer trabalho espiritual de magia, todo e qualquer trabalho espiritual, não se trata de uma magia na qual é direcionada a alguém distante, né? Aí ele continua, né? Não é distante, aí bota assim: na qual é direcionada a alguém distante, o espírito não vai até o seu destino para que essa demanda seja concretizada? Então, uma iniciação à distância funciona da mesma forma. Então, todo e qualquer trabalho espiritual de demanda teria que trazer o alvo até o assentamento, porque precisaria da energia da vítima. Então, se a iniciação à distância não funciona, uma demanda espiritual também não funcionaria. Desculpe, mas o seu entendimento é sem coerência. Não. Bom, talvez eu tenha repetido aqui as mensagens, né, porque foram 3 ou foram 4, mas eu acredito que não. Quando nós fazemos um assentamento, esse assentamento ele vai a elementos que trazem energias desses locais, desses pontos de força. Então, esse assentamento, ele traz essas energias desses pontos de força. Encruzilhada, cemitério, mata, blá, 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 que não vem ao caso aqui. Mas isso tudo é amalgamado, ou seja, tudo isso passa pelo próprio iniciado realizando, porque é preciso que ele coloque a sua energia. É algo extremamente intransferível. É algo de cunho íntimo daquele iniciado. O sacerdote, o mestre, o tatá, a mameto, a iá, o babá, ele muitas vezes vai assessorar, vai ensinar rezas, vai entoar cânticos, mas é necessário que ele meta a mão na massa. É diferente de um sacerdote fazer tudo aquilo, muitas vezes como se fosse em lotes, e enviar via correio para que ele só monte parecendo que é um Lego. São coisas diferentes. Se os espíritos respondem ou não, eu não posso responder por tradições alheias. O que eu respondo é mediante a forma que eu entendo e que eu trabalho. Mais uma vez, eu respeito quem faz diferente, mas quando eu coloco a minha visão, ela precisa ser respeitada. Eu não sigo tradições que fazem iniciação através de webcam, se tratando de quimbanda. Um reiki eu acho extremamente lógico, porque você tem os símbolos do reiki, e à medida que evolui no sentido de nível, você faz uma sintonização. Mas quimbanda não é reiki. Quimbanda é um culto tradicionalista, porque sim, surge no nosso país, arraigado com o tradicionalismo africano, e que você precisa ter essa vivência. Eu não acho correto. Muitas vezes
aquela pessoa que tem o seu culto de quimbanda sequer viu o seu mestre pessoalmente. Eu não acho isso correto. Eu acho que a vivência, porque a quimbanda é vivência, e não é só vivência com o seu Exu. Existem pessoas, por exemplo, hoje que divulgam, meu amigo, que é simples, você toca uma sineta para o seu Exu. Eu já vi pessoas falando isso, já vi e ouvi pessoas falando isso. Você toca uma sineta para o seu Exu e seu Exu incorpora. Sério? Que a pessoa ela teria segurança dela incorporar sozinha, sem um assessoramento de um sacerdote? Será que a gente não estaria menosprezando ou desvalorizando essa pessoa que é o sacerdote? Então, assim, são comentários que somam, porque, veja, é o entendimento de uma multidiversidade e que eu, particularmente, não concordo. Mas são comentários como esse que trazem essa proposta de muitas vezes eu trazer o meu esclarecimento. Se as pessoas acreditam de formas diferentes, eu vou respeitar. Mas no meu canal, eu acredito que aqui eu não vou professar o que os outros praticam, e sim o que eu pratico e o que eu acredito. Até porque muita gente fala assim, pô, Tatá, tem gente aí que faz a questão de falar de Exu e que bota para todo mundo fazer de forma padrão. Mas o que muda se o sacerdote está fazendo em série 3, 4, 5, 6 Exus e botando tudo via correio? E que sim, muitas vezes são as mesmas ferramentas, porque há um manual numa apostila que diz quais são as ferramentas. Inclusive ensina que o otá tem que ser de forma Y e que o otá da pombagira tem que ser de forma M. Ensina. Muita gente hoje professa duas ou três vertentes de quimbanda em sua casa. Eu não acho isso correto. Eu não acho. Eu acho que isso são comerciantes. Porque assim a gente não está considerando a quimbanda como um culto, e sim como um sistema mágico. Veja, eu posso praticar magia do caos, magia angelical, magia com daimons, magia com divindades gregas, magia com divindades olímpicas. Eu posso praticar, porque são sistemas de magias aonde eu pratico em cada momento, cada um dentro da sua perspectiva. Mas uma quimbanda não cabe duas tradições em uma casa só. A pessoa é iniciada na quimbanda G e na quimbanda, sei lá, F. Como assim? Será que elas não se chocam em algum dado momento? Será que não tem algum fundamento que uma não se dá bem com a outra? Então, são sistemas de feitiçaria, realmente? Então, não são cultos. Porque se não são cultos, não deve-se ter louvores e nem devoção. É simplesmente pegar o material e fazer a feitiçaria. Então, a gente precisa deixar isso muito bem claro, tá, pessoal? Dentro do canal TRP, eu vou falar em alguns dados momentos coisas que talvez outras pessoas não vão concordar, ou até você que está me assistindo. Mas saiba dividir. O meu canal, ele fala com uma proposta, ele fala de algo. O canal do outro irmão fala de outra proposta e de outro algo. Tentar equiparar ou colocar como supremacia um ou outro, isso de certa forma é um tipo de maniqueísmo. Muita gente hoje fala que não se deve ter maniqueísmo, mas isso é um maniqueísmo. Isso é muitas vezes um dualismo de que a quimbanda, sei lá, a quimbanda vela é melhor do que a quimbanda incenso. Não existe quimbanda melhor ou maior. O que existe é o que a pessoa se adequa e pratica. Simples assim. Se muitas vezes, pessoal, coisas que eu falo aqui, vocês não concordam, vocês têm total direito de não concordar. Mas muitas vezes fazer comentários
talvez contribua como esses comentários, mas em alguns outros momentos vai criar embates. Dentro do meu canal eu não falo de outros sacerdotes, eu não falo de outras vertentes. Quem eu trago para o meu canal é porque é uma pessoa, seja homem ou mulher, ao qual eu tenho uma confiança, ao qual eu tenho uma amizade, e por mais que tenha suas divergências entre eu e a pessoa no sentido de tradição, de vertente, a gente se respeita. Então a proposta do meu canal não é criar contendas. Eu vou pedir a vocês todos, não façam isso. O meu canal não tem como base criar contendas com fulano ou beltrano. O canal TRP é do Tata Leonardo, onde todos são bem-vindos. Veja, eu acompanho diversos canais, diversos. Hoje muito pouco relacionado a ocultismo e magia. Mas sempre quando eu acompanhei e quando eu acompanho e quando eu assisto um vídeo ou outro, eu em momento algum expresso a minha verdade como verdade para os irmãos. Eu posso muitas vezes puxar um assunto, talvez contribuir com aquele comentário que o irmão fez, até para agregar valor ao vídeo, mas nunca trazendo algo para criar um embate, em dizer, por exemplo, que o irmão não tem coerência. Porque o canal alheio, para mim, não vai ter coerência. Mas é o espaço do outro. E eu tenho que respeitar. Eu devo respeitar. Então eu vou pedir a todos vocês, e isso muitas vezes é direcionado para sacerdotes, irmãos realmente do culto. Porque quem é inscrito sabe que é livre para comentar, desde que tenha uma dúvida e desde que o comentário seja produtivo. Mas um comentário para trazer um embate, ou muitas vezes trazer algo que só crie divergência, isso não é somativo. A gente precisa um pouco mais de maturidade. Eu entendo que os meus irmãos de candomblé pensam diferente de mim. Nem por isso eu me acho melhor e nem por isso eles são melhores. São cultos diferentes, aonde eles acreditam de formas diferentes. Certo? Basicamente é isso. Esse é um vídeo que eu esperava realmente não precisar fazer, né? Mas eu sei que em algum dado momento teria que ser feito esse vídeo para que as pessoas pudessem compreender. Porque muitas pessoas trazem as suas verdades e esquecem. Se eu digo que não sou o dono da única e exclusiva verdade, você também, meu irmão e minha irmã, não é. O que a gente precisa é se respeitar. Esses dias eu vi uma coisa que é a mais pura realidade. Muitas vezes a quimbanda ela não precisa de união. Ela só precisa que cada um toque sua banda e esqueça da outra. Agora, se um vídeo que eu fale algo incomoda, é porque muitas vezes esse vídeo toma uma proporção e por uma questão comercial se gera essas intrigas. E ainda assim eu digo a todos vocês, existe espaço para todo mundo. Todo mundo tem o que é seu. Só basta trabalhar e pedir a Exu. Só isso. Então, a minha verdade é, não existe iniciação à distância. Quimbanda é um culto iniciático, não é um sistema de energia. Falei o porquê, fundamentei porquê. Comparar uma iniciação com um feitiço é reduzir quase que a zero a importância desse momento para um iniciado. Desse momento para um iniciado. Dar uma certa permissividade de que pessoas possam ser formadas. Olha, só para a gente poder concluir esse vídeo, existem pessoas que eu conheço, porque hoje dentro da internet, a gente vai finalizar já, tá? Mas esperem para vocês poderem assistir até o final. Dentro da internet,
a todo momento surgem pessoas que vocês não sabem nem de onde saíram. E elas sempre trazem históricos de 20 anos de caminhada, de 30 anos de caminhada, de precursores disso, precursores daquilo, mas você nunca ouviu falar daquela pessoa. E aí, se você der uma pesquisada simples e rápida, você vai ver que há 2 anos, 3 anos atrás, 1 ano atrás, eu já vi casos assim, de pessoas de 1 ano atrás estarem estudando à distância e hoje já serem mestres. Aí eu pergunto, qual o nível de qualidade dessas pessoas? Porque não conheciam o que era Quimbanda, muitas delas, criticavam o que era Quimbanda, mas como hoje virou comércio iniciar Quimbandas, ou sacerdotes, né? Porque hoje todo mundo é sacerdote. Hoje você tem mais sacerdotes do que iniciados. Então, como, né, é uma febre, e porque dá palco, e porque dá respaldo, todo mundo está sendo iniciado. Uma pessoa foi iniciada há 1 ano atrás. Então, muita gente reclama, pô, Tatá, Quimbanda virou um comércio de vendas de iniciação. E acredite, iniciação via webcam só vai facilitar esse tipo de coisa. Só vai facilitar. A pessoa paga o valor, liga um Skype, liga um Google Meet, faz a ritualística via webcam e recebe seu assentamento via Sedex, com uma faca melada de sangue iniciado, com toda a outorga, sem muitas vezes essa pessoa sequer ter tido aí, né, uma questão de pesquisa, passar por um crivo realmente. Porque boa parte das pessoas que hoje dizem serem sacerdotes não são capacitadas. Não tem esse apontamento do sagrado. Basta ver o tanto de tatás e mamas, mamitos que a gente tem aí. Então, a ideia aqui, em momento algum, não foi ser agressivo. Foi para que a gente entrasse num diálogo, para que eu mostrasse a minha coerência. Então, quando o irmão, né, o amigo, a pessoa fala que não vê coerência, eu estou mostrando a minha coerência. Digitar ficaria algo extremamente frio e talvez longo para fazer um texto. Um vídeo, apesar de eu ter tentado aí pelo menos umas 5 a 6 vezes por causa do barulho externo, fica muito mais fácil. Eu nem sei quantos minutos tem já quase 1 hora de relógio. Então, vamos repensar nisso. Vamos pensar nisso. E não pensar se a iniciação à distância vale a pena ou não, se é certo ou não. Vamos pensar que cada canal é um mundo, cada mundo tem sua atmosfera, tem seu solo, tem sua população e que deve ser respeitada, tá bom? Fiquem em paz. Eu espero que esse vídeo aí fique, né, de forma atemporal para todos os inscritos do canal, os antigos, que já estão aqui há muito tempo, os veteranos, e os que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos a todos vocês. Comentários são sempre bem-vindos quando há um respeito, tá? Minha gratidão a todos, né? Meu mucuyu, meu colofé, né? Meu mojuba, né? Meu motumbá, a todos, tá? Gratidão e a gente se vê em breve, gente. Tchau, tchau. Até mais.